Pronto, coloquei aqui para gravar. Muito bem, então vamos embora, com a graça de Deus. Então, aqui está, né, o curso que vocês estão fazendo, o curso teológico ministerial, e a disciplina de agora será Métodos de Estudo Bíblico. Essa matéria também é chamada pela sigla MEB, não é? Então, ora, eu posso estar me referindo a essa matéria como Métodos de Estudo Bíblico ou MEB, tá certo? E hoje nós vamos ter uma introdução à disciplina. Vamos fazer algumas considerações iniciais sobre o que é a matéria, o que ela se propõe a estudar, os objetivos e também ver algumas coisas importantes a respeito dessa matéria, ok? Então vamos lá com a graça de Deus. Geralmente nós começamos fazendo uma apresentação da disciplina, né? Seria chamada também de ementa da disciplina, ou seja, o que aquela matéria se propõe a estudar e o que ela é, como eu disse. Então, uma descrição da matéria seria o seguinte: o que é essa disciplina Métodos de Estudo Bíblico? É um estudo de métodos e orientações de como estudar a Bíblia por si mesmo, proporcionando ao aluno ferramentas que o ajudem a conhecer, interpretar e aplicar a palavra de Deus. Então, aqui é uma espécie de definição da disciplina, né? Essa disciplina trata-se de estudo de métodos. Métodos, a gente vai ver na aula de hoje, são formas, são maneiras, né? Estudo de formas e maneiras ou métodos e orientações de como estudar a Bíblia por si mesmo. Então, essa disciplina vai ajudar você a desenvolver um estudo pessoal, não é, das Escrituras, proporcionando a você ferramentas que possam te ajudar a conhecer, a interpretar e aplicar a palavra de Deus. Basicamente é isso que a gente faz com a Escritura, né? Ao buscar crescer no conhecimento de Deus, conhecer a Bíblia, interpretar e aplicar essas verdades aos nossos corações, ok? Então, qual o propósito dessa matéria? O que é que ela visa de forma geral? Capacitar o aluno a estudar corretamente a Bíblia, empregando um bom método, a fim de aplicá-la à sua vida diária e a ensiná-la a outros. Então, o propósito maior da nossa disciplina é capacitar você a estudar a Bíblia, mas não estudar de qualquer maneira. Estudá-la de forma correta, de forma apropriada. E para isso, para estudar a Bíblia de forma correta, você precisa empregar um bom método. É importante frisar que qualquer estudo bíblico vai usar uma maneira de estudar a Bíblia. A questão não é essa. A questão é se é um bom método e se você está estudando a Bíblia de forma correta, né? E qual o objetivo? Aplicação prática. A sua vida pessoal, para que haja transformação, mas também para que você possa ensinar as outras pessoas, para que você possa ministrar as pessoas aí ao seu redor, no estudo bíblico, na pregação, mas também no evangelismo, ok? Aí nós temos alguns objetivos mais específicos, né? Ao final do curso ou da matéria aqui, né? O aluno será capaz de, em primeiro lugar, compreender a metodologia de estudo apresentada na matéria. Nessa disciplina, nós vamos apresentar uma abordagem para estudar a Bíblia ou uma metodologia de estudo. E é importante que você, aluno, você, meu irmão, possa compreender a dinâmica dessa metodologia, certo? Que nós vamos apresentar, possa conhecer, possa entendê-la, para que você possa usar. Esse é o objetivo, né? Então, um outro intuito, o objetivo da disciplina é usar vários métodos de estudo na preparação de estudos ou mensagens bíblicas, né? Preparação de reflexão, de um devocional, até mesmo, como eu falei, no evangelismo, porque quando você está evangelizando alguém, né, você se utiliza da Bíblia. Você apresenta alguns textos bíblicos que falam sobre a condição daquela pessoa sem Cristo e a esperança que ela pode ter no Salvador Jesus Cristo, né? Então, é importante você saber usar esses vários métodos, não apenas compreender, entender,
mas saber empregar para preparar seus estudos bíblicos, suas mensagens. Você aí que prega, que faz estudo com grupos de jovens, de homens da igreja, enfim. Outro objetivo específico nosso é também você compreendendo o método, estudando a palavra de Deus, você vai estar melhor preparado para avaliar criteriosamente os ensinos bíblicos recebidos, a fim de reter somente o que é bom. Praticamente todo dia a gente pode ter acesso, ou nós temos acesso a vários estudos bíblicos, né? Mas a pergunta é, você tem avaliado criteriosamente, como aqueles irmãos lá de Bereia, né? Diz que eles ouviam a palavra, mas quando eles chegavam em casa, eles iam estudar a Bíblia, né? Eles iam avaliar para ver se tudo estava de acordo com o que a palavra estava ensinando. Então, métodos de estudos têm como objetivo te ajudar a avaliar o que você tem ouvido, tanto na internet, até mesmo do seu pastor também, tá bom? O seu pastor não é infalível, ele é sujeito a erros, a falhas também. Outro objetivo é sentir-se motivado a desenvolver o hábito de estudar a Bíblia com maior profundidade, coerência e eficácia. Então, essa disciplina tem como objetivo também motivar você a desenvolver esse hábito que é necessário, esse hábito que é importante. Que hábito é esse? De estudar a Bíblia. Agora, estudar a Bíblia com profundidade, não com superficialidade, mas com profundidade, com coerência e também com eficácia. Então, a nossa oração é que Deus nos dê graça e que ao fim dessa disciplina possamos alcançar esses objetivos, ok? Vamos lá. Temos aqui algumas referências, né? Algumas obras, material que nós vamos usar para nos ajudar na disciplina. Um dos primeiros livros que nós vamos usar, na verdade, porque está em ordem alfabética, é um texto importante. Acho que vocês já ouviram falar desse material, eu tenho aqui, né? É o livro Entendes o que Leis, dos autores Gordon Fee e Douglas Stewart, da editora Vida Nova, da Edições Vida Nova, né? O que eu tenho aqui já é a terceira edição revisada e ampliada. E esse livro, né, é um guia para entender a Bíblia. Ele é muito bom, muito prático esse material. Nós usamos tanto na disciplina de métodos de estudo, indicamos, né, como também na disciplina de hermenêutica bíblica. É um suporte muito valioso para o estudante da Bíblia. Entendes o que leis? Essa foi a pergunta que Filipe fez ao eunuco, né? Nós vamos também há um material que não está publicado, mas vocês podem ter acesso. Se vocês quiserem depois, eu posso indicar o link ou talvez lá na própria plataforma postar essa apostila do professor Marcelo Feltrin, Métodos de Estudo Bíblico. Essa apostila ela está no site de uma igreja que tinha o nome Igreja Batista Cidade Universitária, na cidade de Campinas, em São Paulo. Só que agora ela mudou de nome, é Igreja Batista Fonte. Não sei se você já ouviu falar. O pastor titular dessa igreja é o pastor Fernando Leite. Essa igreja, praticamente, irmãos, tudo o que eles oferecem na EBD são os pastores e professores da igreja quem preparam, e eles arquivam no site da igreja. Se você entrar lá, e tem essa apostila, que não foi publicada por nenhuma editora, mas está lá, é uma apostila de método de estudo bíblico. Muito boa esse material, não é? Eu recomendo, eu tenho aqui essa apostila, eu posso indicar para você ou o site, ou até mesmo passar esse material. Outro livro da editora Mundo Cristão é esse aqui, Métodos de Estudo Bíblico. Na verdade, tem dois livros desse autor, Walter Henriksen. O outro é Princípios de Interpretação Bíblica. Esse livro aqui, ele apresenta diversos métodos para se estudar a Bíblia e ele é fundamental para a nossa disciplina. Se você puder, ele não publica mais. Esse aqui eu acho que eu comprei, se eu não estiver enganado, ou foi pelo site da Amazon, ou foi por algum sebo virtual aí na internet. É uma obra
rara e que a Mundo Cristão não publica mais, até onde eu saiba. Então, você pode adquirir esse material junto com o princípio de interpretação bíblica. E aí, o texto clássico, né? É o texto, aí foi escrito pelo pai e o filho, o Howard Hendricks e o William Hendricks. Howard Hendricks já faleceu, não é? O William é seu filho. Eles dois escreveram um livro. Esse aqui é o livro mais importante da matéria. Às vezes, alguns alunos me perguntam, pastor, me indique um livro para eu comprar para a matéria aí que o senhor está ensinando. Eu indico esse livro. É da editora Batista Regular. Isso aqui é uma relíquia de estudar a Bíblia, para estudar a Bíblia. Vivendo na Palavra, a arte e a ciência da leitura bíblica. Essas apostilas que eu vou apresentar para vocês, boa parte da aula que eu vou aqui apresentar, que eu preparei e vou apresentar, estão fundamentados nesse livro aqui. É um clássico dessa área de estudo bíblico, Vivendo na Palavra. Não é? Então, você precisa adquirir esse material. Ele é indispensável. Ele aprofunda tudo, praticamente tudo aquilo que a gente vai ver aqui. Tem uma apostila também que foi compilada pelo pastor Daniel, que estava aí conosco, né? Ele também dá essa disciplina, ele já deu em outros seminários, também no nosso, apostila de métodos de estudo bíblico, um material também não publicado. Ok, então esses são os materiais básicos que nós vamos usar, ok? Bem, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida a respeito da matéria? Vocês sabem que essa disciplina ela é semipresencial, né? A gente deveria estar no seminário essa hora dando aula, mas por conta da pandemia não estamos. Então, hoje aqui é a sala de aula. A partir de amanhã, vocês vão ter na plataforma conteúdos, tá certo? Acredito, irmãos, que eu devo estar liberando a matéria para vocês até o finzinho da manhã. Porque hoje eu tive que também preparar a aula e também iniciar a preparação da aula na plataforma. Ou seja, é como se eu estivesse dando 2 aulas para vocês. E aí eu vim de uma semana muito puxada e também de um fim de semana bem puxado na igreja também. Aí eu peço a compreensão de vocês, porque eu não vou liberar essa disciplina hoje à noite ainda. Amanhã, no máximo, no finzinho da manhã, eu estou liberando essa disciplina lá na plataforma para vocês fazerem leituras, terem mais recursos e fazerem as atividades e os fóruns também, tá bom? Então, se Deus quiser, amanhã a gente vai estar fazendo isso. Então, sempre vai ser assim. São 6 aulas que a gente vai ter por essa modalidade pelo Zoom e 5 aulas na plataforma, incluindo também as avaliações, as verificações de aprendizagem. É semelhante à disciplina que vocês tiveram aí do pastor Agostinho, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina, material, objetivo? Essa primeira parte que foi apresentada aí, ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Para mim ficou tudo já, pastor. Bem entendido. Ok, Antônio, obrigado. Tudo tranquilo. Alguém já tinha ouvido falar sobre essa disciplina? Alguma coisa a respeito dela? Eu já ouvi falar nome só, mas assim, conteúdo para mim é novo, né? Então, mas já ouvi falar já, mas nunca estudei, nunca soube de muita coisa. Para mim é novo. Basicamente, assim, eu tenho uma certa noção de saber que ela, assim, emprega um método bíblico sobre algum capítulo da Bíblia e tal, e aí deve formular no máximo algumas perguntas, no máximo até 5, e tentar fazer uma aplicação pessoal sobre aquilo ali, né? É mais ou menos por aí. Ok. Alguém mais? Tem alguma ideia? Essa matéria. Oi, foi Neto que falou, foi? Foi, eu paguei essa matéria no Instituto Bíblico Palavra da Vida no ano passado. Ok, joia, Neto. Muito bom. Eu acho que Mateus também, né? Então, vocês estão junto com o Mateus. Eu também. Pronto. Tive o privilégio aí de estudar com o Neto. Pronto. Quem foi o professor de vocês? Foi Daniel, não? Sim. Ok, pronto. Então, eu acho que ele usou aquela apostila lá que eu indiquei. Então, eu vou indicar para vocês 2 apostilas. Posso até postar lá na plataforma. São apostilas que ajudam no estudo dessa disciplina. Então, irmãos, eu tô seguro aqui, tranquilo. Qualquer perguntas que vocês tiverem, eu vou lançá-las para Neto e Mateus. Eles já pagaram a disciplina, né? Eles vão saber aí
E se eles não souberem responder, se eles responderem, eles não vão ganhar nota nenhuma. Mas se eles não souberem ou responder errado, vai haver decréscimo na nota deles. Olha o desafio aí. Eita, tão ferrado. Pois é. Mas alguém já viu alguma coisa a respeito de MEB ou métodos de estudo bíblico? Nunca ouvi falar na minha vida. Nunca ouviu falar? Quem foi o irmão? Foi Luiz, até para não ter o risco de Luiz Souto, ficar né? com essa responsabilidade aí. Tô brincando. Já, Luiz Souto já se livrou, né, rapaz? Muito bem. Alguém mais ouviu alguma coisa? Oi? Ok, então vamos caminhar lá, né? Depois a gente vê algo mais aí, enfim. Bem, a primeira pergunta aí, ó, métodos já começa com pergunta, né? O irmão Luiz aí colocou que pensa que é uma disciplina que levanta perguntas, né? E ela realmente levanta perguntas, né? Então, ó, por que estudar a Bíblia? Deixa eu ouvir duas respostas aqui inicialmente. Alguém aí que ainda não se colocou aqui, que não falou, o que é que você pensa ou acha que temos que estudar a Bíblia? Apresente uma razão aí. Por que estudar a Bíblia? Para entender o propósito de Deus na nossa vida, né? Porque desde Gênesis, Deus tem um propósito na vida de cada um. Depois da queda, aí estudando a Bíblia nós iremos saber o caminho certo a prosseguir. Ótimo, irmão Severino, obrigado. Para entender o propósito de Deus na Bíblia. Isso significa dizer que Deus, então, tem um propósito na Bíblia, certo? E ao estudá-la, eu vou conhecer e tomar ciência, né, desse propósito. E é fundamental, não, irmãos? Nós que somos, além de criaturas, servos de Deus, conhecer o propósito de Deus para a nossa vida, através do estudo da Bíblia. Ok, muito bem. Alguém tem alguma coisa diferente, quer interagir com o irmão Severino? Por que estudar a Bíblia? Para poder viver no centro da vontade de Deus, né? Já que a Bíblia é a palavra de Deus e expressa a vontade dele, santa, então, para a gente poder viver no centro da vontade dele, da maneira que ele espera da gente, é importante interpretar e aplicar na nossa vida, né? Muito bem. Logo, a gente poderia concluir, de acordo com esse raciocínio de Mateus, que um crente que não estuda a Bíblia, não dá importância à Bíblia, é muito difícil, né? E até improvável ele viver no centro da vontade de Deus, né? Ele pode viver no centro de sua própria vontade, mas talvez não no centro da vontade de Deus. Então, viver no centro da vontade de Deus pressupõe conhecer a sua palavra. Muito bem colocado. Ok. Vamos embora. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas razões que eu copiei de vocês, né? Vocês já dissecaram aí a questão. Mateus, eu não vou tirar ponto seu não, viu? Você acertou aí. Não vou tirar ponto seu não. Tá tranquilo. Vamos lá. São inúmeras as razões que devem levar um cristão a estudar a Bíblia. Aqui estão algumas delas. Vocês já apresentaram duas, né? Conhecer o propósito de Deus, conhecer o centro da vontade de Deus aí, né? Uma das e aí, já concordando, lugar comum, né? Concordando com vocês porque Deus se revelou através de um livro, né? Deus se revelou também na natureza, mas essa revelação ela não é suficiente para nos dar conhecimento sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, né? Ela é uma revelação limitada, certo? A Bíblia é uma revelação, digamos assim, um pouco mais completa de Deus em relação à revelação que ele se deu na natureza, que ele se deu a conhecer na natureza. Então, por que estudar a Bíblia? Porque Deus resolveu se revelar em um livro sagrado. Por isso que eu preciso estudar para conhecer Deus. Porque a Bíblia é o meio pelo qual eu conheço Deus. Outra coisa importante, porque a Bíblia revela Jesus Cristo, né? Jesus é a pessoa mais importante que existe, né? É o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E estudando a Bíblia, eu vou poder conhecer mais a Cristo. Eu vou poder crescer no conhecimento de Cristo. Ela revela a pessoa de Cristo, né? Desde Gênesis até Apocalipse, podemos dizer que ele é o personagem principal da Bíblia. Logo, o estudo da Bíblia me conduz a um conhecimento de Cristo, ok? Outra razão, porque
devemos estudar a Bíblia, por que a gente deve estudar ou conhecer a Bíblia? Porque só ler a Bíblia não é suficiente, embora seja importante, mas para entender a Bíblia você não deve só lê-la. Por quê? Porque existem distâncias a serem transpostas entre o texto e o leitor. A gente vai ver isso numa parte de métodos de estudo, quando a gente tratar da interpretação bíblica. E aí a gente vai ver que interpretar a Bíblia é transpor barreiras. A Bíblia foi escrita, o seu último livro, né? Há mais de 2.000 anos, numa outra língua, numa outra cultura, numa outra história. Então, por que precisamos estudar a Bíblia? Por causa dessas distâncias entre o texto sagrado e nós, leitores, que estamos aqui no século XXI. Por isso que a gente precisa estudar, ok? Outra razão, porque a Bíblia transforma nossos corações. O irmão Severino falou uma coisa interessante, que é conhecer o propósito de Deus. E eu creio, irmãos, piamente, né? E muitos autores afirmam isso, que a Bíblia, ela não nos foi dada para apenas aumentar o nosso conhecimento intelectual, mas principalmente para transformar as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus com a sua palavra. É transformar corações. É nos fazer mais parecidos com o personagem central da Bíblia, que é Cristo. Então, a Bíblia é poderosa para transformar. Então, por que estudar a Bíblia? Porque o estudo da Bíblia me conduz a uma transformação, a uma mudança de vida, a ser mais parecido com Cristo, ok? Então, vamos lá. Isso é importante. E MEB vai nos ajudar justamente a isso. Outra coisa, razões para estudar a Bíblia. Quais são as razões para estudar a Bíblia? Os motivos. E aí eu quero trabalhar com vocês uma dinâmica chamada requisito e benefício. Requisito é aquilo que é exigido, aquilo que se pede, ok? Ou critério. Benefício é o resultado, é aquilo que a gente obtém ou ganha através do estudo bíblico. E aí, a minha intenção aqui, irmãos, é usar bases bíblicas para fundamentar a necessidade que temos de estudar a Bíblia. Ou seja, a própria Bíblia diz que os filhos de Deus devem estudá-la, devem levá-la a sério. Vejam só o que é que ela diz. Alguém poderia ler esse texto aí, por favor, de Josué 8? Alguém pode acionar aí? Não cesseis de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Obrigado, meu irmão. Isso aqui foram palavras que Deus disse a Josué, que estava assumindo a liderança do povo, né, depois de Moisés, e Deus está encorajando o seu servo. Olha os requisitos aqui, ó, para o estudo bíblico, ou para conhecer a palavra. Ó, falar deste livro da lei, meditar nele dia e noite, ou seja, constantemente, fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Esses são os requisitos. Não parar de falar da Bíblia é tê-la constantemente, acessá-la, lê-la, buscá-la. Meditar é refletir nela, né? Refletir, pensar sobre aquilo que você está lendo e obedecê-la ou fazer tudo quanto nela está escrito. E quais são os benefícios? Prosperar, e aqui, irmãos, não é uma prosperidade na perspectiva dessa teologia aí, né? Das igrejas ditas neopentecostais. As igrejas que pregam a saúde, riqueza e felicidade, né? Que fazem de Deus um servo, infelizmente, né? E nós senhores, ou as pessoas lá senhoras, né? Então, prosperar aqui, a gente poderia dizer, ó, já pensando biblicamente, poderia ser uma vida bem-sucedida, como está aqui, ou eu penso também, a ideia de prosperar aqui de José não era, poderia ser até algo ligado a ter certas posses, mas talvez em relação a o propósito que Deus... Proteção também, né? Proteção, sucesso, no empreendimento que Deus estava colocando nas mãos dele, né? Então, fazer prosperar e sucesso na missão, que era liderar o povo na conquista da terra. Então, se Josué levasse a sério a palavra, ele ia ser alguém próspero, ia ser alguém bem-sucedido na missão que Deus confiou a ele. Esse é o benefício.
Outro texto bíblico, uma outra pessoa pode ler, por favor? Se permanecer, Irmão Sérgio, por favor. se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Obrigado, irmão Sérgio. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse, qual o requisito aí? Permanecer em Jesus, né? Ter as palavras, interessante, né? Nós devemos permanecer em Jesus e as palavras de Jesus devem permanecer em nós. Esse é o requisito. Se isso acontecer, qual vai ser o benefício? Resumindo, né? Orações respondidas. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, isso aqui é importante, né? Já aplicando até MEB, né? Métodos de estudo, para não tirar o texto fora do contexto, isso aqui não quer dizer o seguinte, que qualquer coisa que você pedir vai ser realizado. É qualquer coisa dentro desse parâmetro aqui. Em ter Jesus e ter a palavra. Um crente que tem Jesus e tem a palavra, será que ele vai pedir a morte de outra pessoa? Senhor, eu quero que fulano que fez isso comigo morra. Não. Ele vai orar assim, Senhor, tenha misericórdia dele. Me ajude-o a perdoar. Será que Deus não vai responder essa oração? Né? Então, essa é a ideia. São pedidos de acordo com a vontade de Deus. Quando um crente está em Jesus e a palavra de Jesus nele, o que ele pede vai ser algo para a glória de Deus e para o seu próprio crescimento, não para o seu egoísmo. Ok? Então, vamos lá. Outra pessoa, por favor, pode ler esse texto? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Obrigado, Luiz Souto. Olha aí, meus irmãos, o que é que a palavra de Deus ela nos diz, o que é que ela nos ensina aí, né? Toda a Escritura, Paulo está dizendo, Escritura é um termo para a Bíblia, né? A palavra de Deus. Ela é inspirada, a gente vai ver daqui a pouco o que significa ser inspirada, né? Isso diz respeito à origem da Bíblia, a fonte de onde a Bíblia veio, Deus, e ela é útil, né? Ela tem uma utilidade. Na verdade, eu resumo esse versículo em 3 palavras, certo? Que são a origem da Bíblia, ou natureza da Bíblia, ela é inspirada por Deus, utilidade da Bíblia e finalidade da Bíblia. Repetindo, natureza da Bíblia, inspirada por Deus, utilidade da Bíblia, útil para ensinar, repreender, e finalidade da Bíblia. Então, quais são os requisitos? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Se você ensina um crente, repreendendo ele, corrigindo, educando, qual vai ser o benefício? Ele vai ser uma pessoa perfeita. Perfeita aqui significa alguém madura na fé, alguém experimentada na fé. Não quer dizer alguém que não peca, tá bom? Porque isso é impossível nessa vida. Mas alguém que é maduro, que cresceu, que cada vez mais está conformado a Jesus e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso que Deus nos salva. Para que é que Deus nos salva? Para, ao sermos instruídos pela palavra, estarmos habilitados para um ministério cristão ou para toda a boa obra. Então, esse é o benefício do ensino, da repreensão, da correção, da educação. Perfeição ou maturidade e habilidade para fazer o ministério, ok? Vamos lá. Continuando ainda essa dinâmica, outra pessoa pode ler esse texto, por favor? Outra pessoa? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Obrigado, Mateus. Certamente você conhece esse texto, Salmo 1, né? Perdão, aqui não é verso 30 não, tá? Aqui é
verso 3, do 2 ao 3, porque não tem um 30 não, foi um erro de digitação. Era para eu colocar no parênteses, colocar no teclado shift e o parênteses saiu um 0 aí. Foi um erro de digitação, me perdoem. Então, quais são os requisitos? Ter prazer na lei do Senhor. Olha só, ter prazer. Não é meramente, gente, um estudo enfadonho, cansativo, ser algo obrigado, mas é ter prazer na lei do Senhor. O justo, ele se deleita. A palavra de Deus é o prazer do crente, né? Meditar, a gente já viu isso aqui em Josué, né? Meditar. Então, se o crente tem prazer e medita, quais são os benefícios que ele vai obter? Frutificar, ter uma vida frutífera. E também ser bem-sucedido. Olha aí uma coisa interessante, né? Talvez na sua igreja, você está preocupado aí, ou no seu ministério, onde você lidera, né? Porque as pessoas não têm crescido, porque elas não têm dado frutos. E eu acho que parte da resposta é isso aqui, ó. Talvez elas tenham perdido o prazer na palavra e o hábito de meditar diariamente na palavra. Por isso que elas não frutificam. Por isso que elas não são pessoas firmes, como essa árvore, né? Que é plantada junto à corrente e que no devido tempo ela dá fruto e que é algo perene, né? Independente de pandemia ou não, o crente está lá firme. Por quê? Prazer na lei, medita na lei. E ele é alguém que dá fruto, é alguém que é firme, apesar de tudo. Vamos lá. Outra pessoa, talvez alguém que ainda não leu, por favor. Outra pessoa aí, que ainda não leu aí, por gentileza. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, do 9 ao 11. Obrigado, Antônio. Alguém já disse, né? Um estudioso da palavra de Deus disse que provavelmente o autor desse salmo tenha sido um jovem. E ele escreveu não só para ele, mas para outros jovens também, né? E ele faz uma pergunta que é: como o jovem pode andar puro? Ou guardar puro o seu caminho, né? Aí ele vai responder. E aí a exigência, na verdade, começando pelas exigências, seria observando a palavra, buscando a palavra, guardando a palavra. Se um crente, um jovem, né? Por mais difícil que seja esse mundo, observar a palavra, buscar a palavra e guardar a palavra, se ele fizer isso, o que é que vai acontecer? Qual o benefício que ele vai obter? Ter pureza no andar, né? Ter uma conduta de vida irrepreensível, guardar puro o seu caminho mesmo diante das tentações e também não pecar contra o Senhor. Esse é um dos grandes objetivos de conhecer a palavra, né? Não ferir o caráter santo de Deus. Interessante, né, que o não pecar, ou o combate contra o pecado, passa necessariamente pelo conhecimento da palavra e a aplicação desse conhecimento na hora que você está sendo tentado, né? Quem foi que fez isso? O mestre, Cristo Jesus, né? Quando o diabo estava o tentando, Jesus cita a palavra e crê no poder daquela palavra. Por isso que ele não pecou contra o Senhor. Outro texto bíblico, alguém poderia ler, por favor? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Obrigado, Eduardo. Olha que ordem Pedro nos dá. É bem básico aqui. Qual é Eu confundi aqui, irmãos. Eu cometi um equívoco aqui. Esse desejai. Deixa eu ver se tem como eu corrigir aqui. Acho que dá aqui para eu corrigir. Esse desejai aqui, na verdade, é o requisito, tá? Vou fazer a correção aqui ao vivo para vocês. Porque essa aí foi... A outra ainda deu para passar, né? Mas essa... Pronto. Vocês viram aí a correção? Sim. Pronto. Agora, rapaz. Oxente. Olha aí, qual o requisito? Desejar. Olha só, gente. Passa um pouco por ter prazer, que o salmista falou, né?
Não sei, talvez Pedro tinha em mente esse texto quando escreveu, né? Não estou afirmando categoricamente, né? É uma suposição. Mas veja, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. A criança, quando ela quer o leite, ela chora, né? Deveria ser essa atitude que Pedro está trazendo nos crentes. Os crentes deveriam desejar de forma ardente a palavra. Ele chama de genuíno leite espiritual. É a Bíblia, é o alimento do crente. E o que é que a palavra vai me dar? O estudo da palavra? Crescimento para a salvação. O requisito é desejar. Benefício, crescimento espiritual, ok? Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode continuar caminhando até aqui? Tudo jóia, pastor. Comigo tudo Pronto. jóia. Esse autor aqui, o Howard Hendricks, ele e o filho, né? Certo? Que escreveu esse livro Vivendo na Palavra, eu até indiquei para vocês, ele vai apontar alguns benefícios, que até alguns a gente já tocou aqui, né, do estudo bíblico. Ele diz, primeiro, o estudo bíblico é essencial para o crescimento espiritual. O texto de Pedro que a gente usou, né? Ele diz, a primeira razão para se estudar as Escrituras é que este é um meio de crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual fora da palavra. Ela é um instrumento primário de Deus para o desenvolvimento como indivíduo. Então, é uma afirmação categórica. Não há crescimento fora da palavra. Assim como a criança precisa do leite materno para crescer e se desenvolver, o crente precisa conhecer a palavra. É por isso que muitas igrejas no nosso país, ao invés de crescer, têm inchado, né? Ou crescido de forma superficial. Porque falta o conhecimento bíblico, falta o crescimento da palavra, né? Crescimento saudável só vem por meio do conhecimento verdadeiro da palavra. Outra razão. E aí eu queria que alguém lesse essa passagem bíblica de Hebreus, capítulo 5, verso de 11 a 4, né? A gente pudesse abrir aí alguém. Eu não projetei esse texto, mas eu queria ler. Esse texto sagrado aí, de Hebreus. Só para vocês entenderem a dinâmica do livro de Hebreus, enquanto quem achar diz assim, encontrei, pastor, por favor, só para eu saber. Hebreus 5, 11 a 14. Você diz assim, achei, aí só aguarda um pouquinho para eu só explicar o contexto dessa passagem. Achei. Ok, Mateus, né? Ok, então vê só. Hebreus é um livro que foi escrito para, daí leva esse nome, né? Para cristãos judaicos, ou cristãos judeus, vamos assim dizer, ou cristãos hebreus, que tinham se convertido à fé cristã, mas que estavam sofrendo duras perseguições por causa da sua fé em Cristo. Inclusive, perseguidos para desistirem dessa fé. Muitos voltaram atrás, né? E o que acontece em Hebreus? O autor de Hebreus, não sabemos exatamente quem foi, ele fala de uma doutrina profunda, geralmente comparando Cristo a algo do Antigo Testamento e mostrando a superioridade de Cristo, mas ele percebe que aquilo muitas vezes é muito profundo para os seus leitores. E ele constantemente faz uma exortação. É como se ele dissesse, acordem, acordem. Veja o que é que ele diz, Hebreus 5, de 11 a 14. Isso é uma advertência do autor sagrado. Veja o que é que ele diz. Por favor, Mateus. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Obrigado, Mateus. Olha aí, o estudo bíblico é essencial à maturidade. A Bíblia é um meio divino de desenvolver a maturidade espiritual, não há outra maneira. O autor, né, ele vai advertir dizendo para os crentes, né, vocês já deveriam, pelo tempo decorrido, pela instrução que vocês já receberam, ser mestres, mas vocês têm a necessidade que eu ensine o beabá, né? Vocês já deveriam estar na faculdade,
mas infelizmente não estão, voltaram para o jardim da infância, né? Outra verdade que a gente conhece, né? O estudo bíblico é essencial à eficácia espiritual. O estudo bíblico é um meio primário pelo qual podemos nos tornar servos eficazes de Jesus Cristo. Você quer servir melhor na obra de Deus? Creio que é por isso que você está fazendo esse curso. Não é necessariamente para ser pastor, né? O seminário nosso, ele não só visa formar apenas pastores, mas crentes engajados no reino, crentes engajados na igreja. Quer seja no ministério pastoral, na diaconia na igreja, liderando algum ministério, ou sendo um membro trabalhador e ativo. Mas como você vai ser? Através da palavra. Então, ela pode te tornar um servo mais eficaz, a servir com mais qualidade a Jesus. Quais são as motivações para o estudo pessoal das Escrituras? O que é que você deve ter no seu coração? Ou o que é que deve te motivar, né? Ou buscar no estudo das Escrituras? O que é que ele te proporciona? Para tornar você capaz de pensar por si mesmo. Esse é um dos objetivos, e deve ser uma motivação para você estudar MEB. É você se tornar capaz de pensar por você mesmo. Você não apenas, quando for dar um estudo bíblico, né, recorrer a comentaristas, a estudiosos, quando está tudo lá pronto, mas você elaborar teu estudo a partir da Bíblia e, perto de uma fase final, né, de concluir teu estudo, comparar os teus resultados com o que John Piper disse sobre aquela passagem, John MacArthur, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros estudiosos mais que conhecemos, né? Então, é importante você pensar por você mesmo a partir da palavra. Métodos vai te colocar frente a frente com a Bíblia. É você e o texto bíblico. Não é você, John MacArthur e o texto bíblico no primeiro momento. Ou qualquer outro comentarista, como eu disse. Mas é você e a Bíblia. Depois vem os comentários, os estudiosos. Então, desenvolver o hábito de pensar por você mesmo. De estudar de forma pessoal a palavra de Deus. Outra. Ô, pastor, Pois não, João Luiz? Me permita me fazer uma colocação aí também. Na Pois realidade, não? assim, quando ele nos coloca frente a frente com a Bíblia, e aí para que assim o ego não seja, o nosso ego não seja levado, é necessário recorrermos ao mestre por excelência, que é o Espírito Santo. Quando a gente invoca o Espírito Santo, parece que as coisas conseguem fluir naturalmente, e quando você se percebe, já mergulhou na mensagem, que fica extraordinariamente bonita, né? Para resumir, não é verdade? E agora, quando você quer se fazer por si só, assim, sem recorrer ao Espírito Santo, aí parece que o negócio não se encaixa, a engrenagem não rola, não pega, mas quando você ora e pede a ajuda dele, as peças vão se encaixando de uma forma que até você mesmo se impressiona, né, com a conclusão, né? É Obrigado. necessário pedir a ajuda dele. Isso. Obrigado, João Luiz. Estou de pleno acordo com você. A gente vai ver aqui, um pouco mais para frente, essa importância, porque a Bíblia também, meus irmãos, é um livro espiritual. É importante termos um método, é importante termos técnica, é importante o estudo, mas não podemos negligenciar práticas espirituais ao estudar a Bíblia. Por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 18, se eu não estiver enganado, ele faz uma oração e um pedido a Deus. Ele diz assim, né? Um texto que vocês provavelmente conheçam. 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós só podemos compreender a Bíblia e ser transformados pela Bíblia se Deus, através do seu Espírito, abrir o nosso entendimento. E é isso aí que o irmão Luiz colocou, né? A importância da oração, da devoção a Deus. Isso é fundamental, tá bom? Infelizmente, muitas pessoas, né, às vezes até antes de ir à passagem bíblica, já recorrem a comentários de A, B ou C. Não é que eu estou condenando os comentários, eles têm, como eu falei, seu lugar. Mas, em primeiro lugar, falar com o autor da Bíblia, que é Deus, o autor primário da Bíblia, né? Pedir para que ele ajude você na correta
interpretação das Sagradas Escrituras. Isso é importante aí, tá bom? Carlos, desculpa a interferência. Você pediu ajuda? Quem, meu irmão? Você mandou alguma mensagem para mim? Não, eu né? não. No pessoal eu não mandei, não. Desculpe, tá bom. Pode ter sido outro irmão aí. Márcio. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Viu? Foi você, Humberto, que pediu ajuda, alguma coisa? Você está sem áudio, Humberto. Humberto entrou aqui agora, não foi? Isso. Agora. Pronto. Agora, Humberto. Tudo bem? Beleza. Tudo certinho, graças a Deus. Estava sem Ótimo. conseguir entrar. Amém. Joia. Vamos lá. Bora. Ok, então, outra coisa, né? A gente até falou isso num dos objetivos, né? Para capacitar o aluno a avaliar os estudos de outros. Interessante, quando você estuda a Bíblia de forma séria, ora a Deus, e aí depois é gostoso demais. Você faz essas descobertas, né? Você experimenta essa alegria da descoberta pessoal da palavra de Deus, certo? E aí o que acontece? Você vai conhecendo, você vai aprofundando, e quando você vai consultar outros, você diz, ele pensou igual a mim, ou eu pensei igual a ele, né? E você fica com mais critério para avaliar estudos de outras pessoas. Então, métodos vai te ajudar, te capacitar a avaliar outros estudos, para apaixonar-se pelo autor da Bíblia. Isso aqui é fundamental, né? Alguém já disse que a Bíblia é o único livro em que você lê em companhia do autor desse livro, né? Que é Deus. Então, apaixonar-se pelo autor do livro que é Deus. E o que é exigido para o estudante da Bíblia? O que é que se requer? E aí, né, toca um pouco naquilo que alguém pode ler já para adiantar aqui? 1 Coríntios 2,14, por favor. Toca um pouco naquilo que o nosso irmão João Luiz falou, né? Fé salvadora e a ação do Espírito Santo. Irmãos, para estudar a Bíblia e ser transformado por ela, é preciso ser regenerado. É preciso ter a experiência de conversão e ser habitado pelo Espírito Santo, né? O que é que diz 1 Coríntios 2,14? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha aí, quem não tem o Espírito, né, Paulo vai chamar de o homem natural, o homem sem Cristo. Ele não tem o Espírito, logo ele não pode entender porque as coisas se discernem espiritualmente. Aí você pode até perguntar, mas pastor, tem descrentes que têm um certo conhecimento da Bíblia. E para escandalizar vocês, eu vou mais a fundo. Tem uma pessoa do mal que conhece a Bíblia mais do que nós, é o diabo. O diabo, ele é monoteísta, sabia disso? O diabo, ele não é ateu. O diabo, ele não é politeísta. Olha aí, eu fazendo uma apologia ao diabo. Não, estou brincando. Então, o diabo não é monoteísta nem politeísta, porque Tiago diz que ele crê em Deus que treme. Então, veja, só que, qual o problema do diabo? É que essa crença em Deus que ele tem, da existência, não transforma a vida dele. Não impacta a vida dele. Veja, desde o Éden, né, o diabo ele conhece a Bíblia. Ele distorceu a palavra de Deus, né, lá quando foi tentar Eva. Quando ele foi tentar Jesus, ele distorceu. Então, não se assuste, o diabo conhece a Bíblia mais do que nós. Ele sabe muitos versículos, muitas passagens. Agora, ele não é transformado pela Bíblia. Ele não é impactado. Ele não tem o conhecimento da Bíblia no sentido de intimidade. Tem intelectuais ateus e incrédulos que têm um certo conhecimento da Bíblia, cita passagens. Se você pedisse para ele pregar, ele falaria do texto, do contexto, mas não é isso que impressiona Deus, né? Não é esse conhecimento meramente intelectual, mas o quanto se aplica. A vida dele não é transformada pelo conhecimento, porque a Bíblia não é um mero livro humano, ela também é um livro divino. Então, para interpretar a Bíblia, é preciso ter fé salvadora e ter o Espírito Santo, porque o texto que Mateus leu diz que as coisas espirituais, elas são explicadas espiritualmente. Elas são compreendidas de modo espiritual por causa da natureza delas. Outra coisa, oração. Até eu li o texto para vocês, né? Em vários momentos desse Salmo 119, né?
O autor pede, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. Pessoas que pediram para que Deus pudesse fazer uma intervenção no seu coração e lhe abrisse o entendimento. Então, é importante. A gente aprende, né, nos primeiros anos da conversão, no discipulado, ó, antes de ler a Bíblia, ore pedindo entendimento a Deus, sabedoria. Mas parece que depois, quando a gente cresce, né, a gente se torna autossuficiente, a gente já pega a Bíblia, né? Já sei de tudo, eu estudei métodos de estudo, teologia prática, teologia sistemática. E esquecemos dessa devoção. Diante de abrir a Bíblia, Senhor, me dê entendimento. Me faça enxergar coisas profundas na tua palavra, aplicar, que o meu coração seja transformado. Outra coisa que é importante, se exige do estudante da Bíblia, é perseverança. Porque talvez em alguns momentos ele possa desanimar no estudo da Bíblia, ele possa sentir dificuldades, e é importante ele ter perseverança, ele não desistir, mas continuar firme nos estudos. Outra coisa, dedicação, né? É importante o estudante da Bíblia ser alguém dedicado, que se entrega ao estudo, que leva a sério, né? Que o estudo da Bíblia faz parte da agenda diária dele. E ter um bom método. Para isso que nós estamos aqui ofertando essa disciplina a vocês, para ajudar vocês a ter um método. A gente vai ver daqui a pouco que muita gente se frustra no estudo bíblico porque não tem um método adequado. E às vezes o tempo passa e a pessoa não aprendeu nada, não conseguiu estudar nada. Ela precisa de um auxílio, de um método. E aí? Pastor, Pois não? uma coisa que eu estava pensando, tanto nesse ponto de exigência como no ponto anterior, que é interessante, tanto é uma exigência para o cristão, né, para estudar a Bíblia, como é interessante ele buscar isso, a humildade, né? Para ele... Estava pensando aqui no Salmo 119, 23, 24, que ele vai falar, né? Sonda-me, ó Deus, vê se tem algum caminho errado em mim. Então, é interessante que a gente tem que ir para as escrituras para ser confrontado, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa a estudar, a gente começa teologia, a gente começa a sentir o detentor da verdade, né? Aprender a ser confrontado, né? Exatamente, Mateus. O que Mateus falou, não sei se todos conseguiram ouvir, foi ter humildade, ter espírito de humildade. Muito bem, Mateus, muito bem colocado. É verdade. Tem pessoas... Segundo a palavra, né? A humildade precede a honra, né? Glória a Deus. Pois é. Então, vejam, ter humildade, né? Interessante esse ponto de Mateus, porque me deu um insight aqui agora, me veio um pensamento que é o seguinte. Quanto mais nós conhecermos a Bíblia, nós deveríamos ser mais humildes. O estudo bíblico deve nos fazer humildes, né? Não aqueles estudantes arrogantes, prepotentes, né? Cheios de polêmicas e de ar de superioridade. Mas o estudo da palavra, inclusive, irmãos, é interessante porque essa deve ser uma das características de um estudioso da Bíblia. Humildade. Porque Jesus é alguém humilde. Ele se humilhou, a Bíblia diz isso, né? A Bíblia, inclusive, vejam só, a base bíblica para isso, se a gente for... Abram lá em Deuteronômio. Achei muito pertinente, muito interessante esse comentário de Mateus. Capítulo 17. Eu li esse texto hoje. Eu estou lendo o livro de Deuteronômio, quero usar isso como exemplo. Deuteronômio 17, do versículo 14 em diante, né? Eu vou resumir para não ler a passagem toda para vocês, tá? Fala sobre a eleição e os deveres de um rei. Deus está dizendo que quando o povo chegasse na terra, o povo ia pedir um rei. E aí Deus vai dizer o que aquele rei deveria ter. Aí Deus diz, por exemplo, no verso 18, de Deuteronômio 17, 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, aí esse rei, uma das primeiras coisas quando ele assentasse no trono, ele deveria fazer era escreverá para si um traslado ou uma cópia desta lei, num livro, né, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos.
O que é o coração se elevar? É não ter um coração humilde. Deus está dizendo que o rei deveria ter uma cópia em mãos para lê-la todos os dias, para aprender a temer a Deus e para que ele mantivesse um coração humilde. Então, meus irmãos, o conhecimento da palavra deve nos manter humildes, ok? Se os reis de Israel tivessem feito isso, eu acho que teria evitado um monte de problema, né, professor? Muito bem colocado, é verdade. Se Saul tivesse feito isso, Davi, Salomão, depois os reis do norte, os do sul, bem colocado. Alguns até fizeram em determinados momentos, como Davi, mas teve momentos que ele não fez. O seu coração, ó, se elevou, muito bem colocado, porque eles se desviaram da palavra. Por isso que eles cometeram o que cometeram. Muito bem pontuado, irmão Sérgio. O irmão João Luiz ia colocar alguma coisa? Eu ia só dizer que, assim, nós somos confrontados dia a dia, né? Que o inimigo escolhe os dele e vem diretamente a nós, e aí nós temos que ter essa humildade de coração de responder, fazer a nossa apologética. É um testemunho de Cristo baseado no amor, na mansidão e na boa consciência, né? Isso, muito bem. Verdade. É isso aí. Então, humildade, né? A escritura ia manter o coração do rei humilde. Olha aí, se você estudar a Bíblia todo dia, a promessa que a Bíblia faz, se você estudar e aplicar, é ter um coração humilde. Vamos lá. Caminhando. Em que essa disciplina MEB vai me ajudar a manejar bem a palavra de Deus? 2 Timóteo 2,15, o que é que Paulo diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fazendo MEB nessa palavrinha aqui, ó, manejar, gente, ela é muito importante no texto bíblico. Manejar, literalmente, é dividir as partes de forma adequada. Um comentarista da Bíblia disse que é possível que Paulo tenha em mente, quando ele emprega essa expressão manejar em relação à palavra, os momentos que ele fazia tenda, né? Lembra que Paulo foi também fazedor de tenda? E ele precisava cortar de forma precisa as tendas, né? De dividir as partes. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Alguém que estuda a palavra, né? Ele vai saber dividir de forma apropriada a palavra, aplicá-la aos desafios e às realidades da vida. Então, manejar é saber dividir, saber ministrar adequadamente a palavra de Deus, ok? Outro benefício que MEB vai trazer, outra ajuda, auxílio, evitar erros ao aplicar o trecho da Bíblia, né? Para você aplicar um trecho da Bíblia, você tem que conhecer, no seu contexto original, aquele texto bíblico, né? Para você não fazer aplicações do tipo, como muitos aí acreditam, né? Tudo eu posso porque Cristo me fortalece. Então, o que é que Paulo estava querendo dizer naquele contexto? Quando ele falou, né? Em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um contexto ali. Paulo estava falando do contentamento, do sofrimento do crente. E a promessa ali é, Cristo capacita o crente a estar alegre em toda qualquer situação. Mas as pessoas não aplicam dessa maneira. Aplicam esse texto como se, né, fosse um poder mágico. Eu posso fazer isso, Cristo vai me fortalecer. Eu posso ter aquilo, Cristo vai me fortalecer. E não é essa a ideia do autor. Outra coisa, evitar tirar o versículo do seu contexto. Todo versículo bíblico está dentro de um contexto maior. A gente diz assim, né? Tem o versículo, o parágrafo, o capítulo, o livro, a Bíblia toda. Então, todo versículo tem uma história em torno dele, um contexto, uma situação, né? E é importante você não tirar o versículo fora de seu contexto. A gente vai ver isso ao longo da disciplina. Outra coisa, não fazer a passagem dizer o que realmente ela não quer dizer, né? Apertar assim. Opa, João Luiz, pois não? Posso fazer uma colocação? Por favor. Existe uma colocação assim que eu gostaria de fazer, que a gente já soube disso aí, e certa vez um pastor até comentou que uma pessoa que fez uma colocação
do trecho da Bíblia errado, ele interpretou e, assim, engoliu o acento da palavra, onde tem lá em Oséias, capítulo 3. Sim, eu conheço. Aí quando ele diz, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Aí ele tirou, e adultera, né? E adultera com ela. Aí, imagina a confusão. Vocês lembram desse caso que passou, parece que foi 2006 e 2007, alguma coisa assim, no Fantástico, né? De um pastor. Ele passou. Pronto. O cara chegou lá na hora e falou, né? Eita, é mesmo, né? Foi o pastor que a irmã teve um sonho lá, uma revelação, né? Que ia ficar grávida do pastor. E até o pastor usou uma base bíblica, que foi esse texto aí, uma questão de acento, né? Até o repórter na hora diz, pastor, não é adultera não, é adúltera. Então, assim, um problema muito sério, né? Ele transformou até isso numa doutrina, numa prática. Ou seja, o conhecimento da Bíblia nos leva a uma prática correta ou inadequada, dependendo da interpretação. Muito bem aí. Obrigado aí, João Luiz, pela interação. Outra coisa, ele fez a passagem dizer o que ela realmente não disse, né? Outra coisa, desenvolver uma maneira organizada, interessante e saudável de estudar a Bíblia. Uma maneira MEB vai te ajudar a desenvolver uma forma organizada, interessante e saudável de estudar a palavra de Deus. E também, gente, mais uma vez eu vou tocar nessa tecla, a crescer no seu relacionamento com Deus, a crescer em intimidade, no conhecimento do Altíssimo, né? A crescer na tua vida cristã. Por que algumas pessoas evitam estudar a Bíblia? Pois não? Uma coisa também sobre o ponto anterior, uma coisa que eu estava pensando, tá dando para ouvir? Tô ouvindo. No ponto anterior também, vai ajudar, o MEB ajuda em você dar o foco que a Bíblia quer dar, né? Porque muitas vezes tem pessoas que foca na coisa errada. Por exemplo, lá em Atos 6, aqui, eles estavam meio que deixando as viúvas de lado e estavam indo servir a mesa, estavam meio que deixando o ministério da palavra e da oração. Então, eles queriam focar nisso e por isso eles fizeram os diáconos. Aí tem pessoa que, sei lá, pode dar o foco e falar, não, o foco aqui é falar sobre a importância do diácono, alguma coisa assim. Mas estava mostrando o porquê tudinho e aí o cara simplesmente dá o foco errado. Tipo, se você entender o contexto tudinho, você vai entender o que está querendo dizer e qual é o foco que você tem que dar, né? Para fazer uma pregação, por exemplo. Ah, legal. Buscar o foco do texto ou o foco da Bíblia, né, para a passagem, não desfocar, vamos assim dizer, né? Felizmente, muita gente faz isso, né? Toda passagem bíblica tem uma ideia central que o autor quer comunicar. E é importante você captar e entender essa ideia central, né? Mas para chegar a essa ideia central, você tem que ler bem o texto, conhecer o contexto, fazer exercícios, né, para isso. Obrigado aí, Matheus. Por que algumas pessoas evitam estudar a Bíblia? Deixa eu ouvir duas pessoas aqui, talvez ainda que não participaram ou que estão meio caladinhas aí, né? Diga aí uma frase, uma palavra. Por que algumas pessoas evitam estudar a Bíblia, na opinião de vocês? Duas pessoas. Primeira pessoa. Por quê? Porque, assim, tem pessoas que evitam estudar a Bíblia porque a Bíblia vai confrontar com a sua vida, né? Com a sua vida, talvez, de pecado, e ela não quer estudar porque a Bíblia, como é a luz da palavra de Deus, pode trazer algumas coisas à tona. Legal, Severino. Você me surpreendeu no bom sentido com essa resposta. É interessante, isso é verdade. Muita gente evita estudar a Bíblia porque sabe. A verdade está ali, né? E a Bíblia, você falou uma palavra fundamental. Confrontação. Mateus 22, 29, né? Pois é. Confrontação. Então, não vou estudar, não. A Bíblia vai confrontar. Minha vida está troncha, está errada mesmo. Eu não vou estudar, vou ser confrontado. Eu não quero ser confrontado, quero viver do jeito que estou aqui. Alguém mais? Uma outra resposta. Por que as pessoas evitam estudar a Bíblia? Algumas pessoas por não achar que não entendem, né? Algumas pessoas já tentaram, como eu tenho muitas pessoas que me dizem isso, eu não leio porque eu não entendo, né?
E daí é uma forma de que elas evitam ler. Vou ler como, se eu não estou entendendo e tal. Aí é uma forma deles evitarem. Muito bem, Antônio, obrigado. Elas não entendem o que leem, né? Interessante, essa é a pergunta de um dos livros que eu apresentei, né? Entendes o que leis? Quando o Filipe se aproxima lá do eunuco, né? E pergunta, você compreende o que vem lendo? Aí o que é que ele diz? Ele diz assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então, aí Filipe aproveita ali e diz, oxe, tá, o evangelismo aqui tá pronto, ô, rapaz. E aí ele pegou a passagem e explicou, né? E aquele eunuco se converteu a Cristo e se batizou ali mesmo, né? Então, é verdade, Antônio. Muita gente não estuda a Bíblia porque alega não entender. Aí eu vou apresentar aqui algumas razões que são parecidas, né? Seguinte argumento. O estudo da Bíblia é para quem fez seminário. Olha aí, sabia que tem gente que diz isso? Talvez até na sua igreja ou na minha, né? Não vou estudar a Bíblia, porque estudar a Bíblia é para seminarista ou alguém que recebeu instrução formal. Alguém que fez o seminário vai entender. Eu não fiz seminário, então não vou estudar, não. Eu só abro ali, leio algumas porções e pronto. Outra coisa, tem gente até que diz assim, ou pensa assim, eu não preciso estudar, pois Deus é quem revela a verdade no meu coração. Né? Crentes que se opõem veementemente ao estudo da Bíblia, né? E aí diz, você não precisa estudar, não. Deus revela, se você vai pregar, Deus mostra lá na hora. Você não precisa investir tempo estudando. Isso é um pensamento, infelizmente, muito aquém, né? Não é verdade isso aqui. Eu não sou capaz de estudar a Bíblia. Tem gente que não se acha capaz. Ou, pegando carona no que Antônio disse, né? Não entendem, não se sentem capacitadas. Outra, estudar a Bíblia. Eu não sei se você já ouviu isso aqui de alguém. Estudar a Bíblia requer tempo. E eu não tenho tempo para isso. Você já imaginou um crente, membro da sua igreja, membro da minha igreja, dizendo assim, irmão, eu não estudo a Bíblia porque estudar a Bíblia requer tempo. E eu não tenho tempo para isso. Um crente que não tem tempo para estudar a Bíblia. Antônio, diz aí. Eu tenho ajudado pessoas a de fato ler a Bíblia, né? A buscar ter esse momento com Deus. E esse ano foi o que eu mais escutei, foi isso, né? E assim, me dói nos nervos, eu fico assim um pouco nervoso. A pessoa diz assim, eu escutei inúmeras vezes esse ano, eu não tenho tempo, né? Aí a minha resposta é que, cara, Deus te dá 24 horas durante o dia. Não é que você tem tempo, é que você decidiu priorizar muitas outras coisas e não priorizou a Deus. 20 minutos do teu dia, 30 minutos, será que você não tem tempo? As pessoas ficam chateadas, né? Mas, realmente, o que eu mais escutei esse ano de pessoas assim foi essa frase. Eu não tenho tempo, meu dia é corrido, não tenho tempo para ler, não. Muito bem colocado, Antônio. Gostei aí dessa sua iniciativa de estar ajudando pessoas, né, a lerem a Bíblia, a ter um tempo com Deus através da devocional. E é verdade, a gente escuta muito isso. Infelizmente, essa desculpa. E você foi bem feliz aí na sua resposta ao dizer, Deus te deu 24 horas. Se você não separa um tempo para a palavra dele, você está dizendo que ele não é importante na sua vida. Você está desperdiçando sua vida com outras coisas, né? Ele tem tempo. O problema é prioridade, exatamente, né? Prioridade, é priorizar o estudo da palavra. Se ele for descoberto um câncer nele, ele vai encontrar tempo para fazer o tratamento, pode ter certeza. Né? Se ele tiver um problema de saúde, ele vai encontrar tempo para ir para as consultas médicas e tudo mais. Mas, infelizmente, às vezes, com o Senhor, a gente tem essa atitude, né? Ô, pastor, eu queria fazer uma colocação o seguinte, que o povo do mundo não é justificável, mas aí tem um lado. Mas aí o próprio irmão, a realidade nua e crua é que são preguiçosos para ler. Nua e crua, infelizmente. Infelizmente. Bem colocado, João Luiz. Muita gente no meio do povo de Deus são preguiçosos espirituais. Ou como diz lá o autor aos Hebreus, que Mateus leu, né? A expressão que ele usa lá, a gente usa em português, é letargia. Né? Ele usa uma expressão lá, Hebreus 5, quando ele diz assim, vocês têm tornados tardios em ouvir. Os caras estavam sonolentos, preguiçosos com a palavra de Deus.
Quando a empresa manda o cara fazer um curso para ele se capacitar, ele vai e faz. Ele não tem uma habilitação, ele vai e tira. Mas com a palavra de Deus, os clientes não despertam para o estudo da palavra, né? Se hoje surge um novo aplicativo, uma nova versão de celular, o pessoal quer comprar, quer aprender como usar ou o aplicativo ou o próprio aparelho, mas com a palavra não quer isso. Os crentes não querem conhecer a Bíblia. E o João Luiz disse que, e eu concordo, preguiça espiritual. Bem, olha aí que frase. Talvez uma das razões de tantas pessoas não tirarem proveito do estudo bíblico seja simplesmente por não saberem como proceder. Também existe esse caso. Pessoas que têm tempo, pessoas que até estudam, se esforçam, mas elas não tiram o maior proveito do estudo bíblico. Por quê? Elas não sabem como proceder. Busquei apresentar diretrizes técnicas simples. Isso é o autor do livro, né? Howard Hendricks. Por que usar um método, né? A gente vai ver também lá na frente o que é um método. Mas primeiro, por que usar um método? Primeiro, para não se sentir frustrado depois de muito trabalho. Eu não sei se você, ou estudando, ou fazendo alguma coisa, né? Você investiu tempo, gastou tempo, depois você disse, estou frustrado, não consegui resultado nenhum, porque talvez você não empregou um método adequado. Então, por que usar um método? Para não se sentir frustrado depois de tanto tempo estudando. Outra coisa, para saber onde e quando começar, quando e como terminar. O método vai te ajudar a saber onde começar o estudo e onde concluir o estudo. Saber onde você está e onde você quer chegar. Então, o método ajuda nisso, né? Outra coisa, para evitar a constante reutilização de sermões e estudos bíblicos dos outros. Tem pessoas que não preparam seu próprio estudo, seu próprio sermão, apenas pegam de outras pessoas já prontinhos, muitas vezes não cita nem a fonte, né? Porque já está pronto aquele estudo bíblico, ele já chegou a essa conclusão, o texto diz isso. Gente, estudar a Bíblia é muito gostoso e prazeroso. De você chegar àquela conclusão por você mesmo, né? Dirigido pelo Espírito Santo, com o esforço que você tem empregado, né? Então, crescer no conhecimento, não apenas pegar as coisas prontas dos outros, né? Que estudaram, tá bom? Esses homens não chegaram onde estão da noite para o dia. Eles se debruçaram, eles queimaram as pestanas, os neurônios, estudando a palavra. Para ter um processo pessoal, sistemático e produtivo. O método vai me ajudar a ser sistemático, ou seja, organizado no estudo das Escrituras e ser produtivo no estudo da palavra. É para isso que Jesus nos chama, né? João capítulo 15. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? O que é que ele quer de nós? Produtividade, fruto. E aí, o que é uma metodologia? A expressão metodologia vem lá do grego, né? De duas palavras, método e logia. Logia vocês já conhecem. Essa palavra está em quase tudo no curso de teologia, né? Até no curso de teologia. Logia é estudo, né? É discurso. É literalmente o discurso sobre o método. Ou estudo sobre o método. E o que é método? É um caminho que eu uso para chegar em algum lugar. É uma maneira de eu fazer algo. Para se fazer qualquer investigação bíblica, é necessário ter uma metodologia de trabalho. Os métodos são os passos, ou o procedimento, né? Aqui embaixo eu vou dizer isso, né? Os passos a serem dados na pesquisa ou na investigação, tá? É a forma de proceder para se chegar a um determinado fim. Qual o seu fim? Conhecer a palavra, aplicar a palavra de Deus. Esse é o fim, o objetivo do estudo bíblico, né? Aplicar a palavra. Para isso eu preciso de um método, ou de passos, ou de um procedimento básico, ok? Nosso objetivo é compreender a Bíblia. Os métodos são ferramentas, isso é importante você entender isso, viu, gente? O método não é um fim em si mesmo, certo? Eles são meios, ferramentas para atingirmos o objetivo. O estudo bíblico efetivo requer, além da iluminação do Espírito Santo, o correto uso de métodos a fim de organizar e melhorar a nossa busca. Às vezes tem gente que diz, Bíblia e método não dão certo. É só Bíblia e pronto. Não.
Bíblia e método podem dar certo, sim, se você depende do Espírito Santo, mas também se você se organiza, se esforça, né? Se dedica. É importante ter um método para estudar a palavra. E aí, citando o autor do livro que eu já mostrei para vocês, né? O clássico, né? Vivendo na Palavra, o Howard Hendricks e seu filho dizem assim: o estudo bíblico efetivo requer um método. O estudo bíblico sério, profundo, exige um método, uma maneira de proceder. Não se ensina, olha só que ilustração interessante ele conta. Não se ensina uma criança nadar, jogando-a na parte funda de uma piscina e dizendo, tudo bem, agora nade, né? Ou então também só dando à criança um manual de instruções sobre natação, sem que ela entre na piscina, mas ela vai entrar na piscina aos poucos, não na parte funda da piscina, né? Você não pode ensinar uma criança a nadar jogando ela na parte funda e dizendo, agora nade. Ela vai se afogar e provavelmente morrer. Então, vai-se aos poucos. Por método, ele quer dizer, o que seria método? De forma bem prática. O Howard Hendricks diz que é uma estratégia. Olha aí o pessoal que gosta de jogos de estratégia, né? Como xadrez, dama, até dominó também, e outros jogos mais, né? Método é uma estratégia. É um plano de ataque que produzirá resultados máximos para seu investimento de tempo e esforço. Lembra lá das pessoas que empregavam tempo para estudar a Bíblia, esforço, mas no fim estavam frustradas porque faltava para elas uma estratégia, um plano de ataque, para que o seu esforço de estudar a Bíblia tenha como resultado conhecer e aplicar a Bíblia à sua vida. Você termina o estudo bíblico alimentado e nutrido por ela. E aí eles dizem assim, que diferença faria se todo o povo de Deus pudesse aprender as técnicas e os princípios necessários para o cultivo de seu próprio alimento espiritual? Não só receber esse alimento espiritual pronto do pastor, do missionário, do obreiro, do líder, mas você mesmo cultivar seu próprio alimento com sua devocional diária, seu estudo pessoal e diário da Bíblia, as mensagens que você prepara, os sermões, os estudos. Ó, você está preparando seu próprio alimento com base na palavra de Deus. Ok, agora a gente vai entrar rapidinho aí em algumas doutrinas que estão relacionadas ao estudo bíblico. Para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que crer em algumas doutrinas fundamentais que dizem respeito à Bíblia, né? Abrindo um parêntese, vocês estão estudando comigo a teologia, introdução à teologia sistemática, né? A gente viu que tem uma categoria da teologia que se dedica a estudar a Bíblia, que chama-se bibliologia, que é o estudo das Escrituras. Então, para estudar a Bíblia, eu preciso reconhecer essas doutrinas, essas verdades relacionadas ao estudo da Bíblia. E a primeira é essa aqui, que vocês já devem ter ouvido, a revelação, né? O que é revelação? Revelação é uma doutrina, certo? Ou um processo pelo qual Deus desvenda. É isso que quer dizer revelação. Revelação quer dizer manifestação. Ou desvendar aquilo que estava velado, ok? Então, é o processo pelo qual Deus desvenda ao homem, a nós, suas criaturas, seu caráter e eterno desígnio. Olha só. Revelação é esse processo que Deus se dá a conhecer a nós. E o que é que ele se dá a conhecer? O seu caráter, o seu plano, o seu propósito, né? Como o irmão Sérgio falou lá no começo da aula, o objetivo de Deus é que a gente conheça o seu propósito. Mas esse propósito já está revelado, ok? E aí, como o irmão bem colocou lá, a gente precisa conhecer. A revelação ela tem dois aspectos. O aspecto geral, que é acessível a todos, em todas as épocas, em todos os lugares, né? Por exemplo, a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 1, do 18 adiante, né? Em frente, falam sobre essa revelação que é acessível a todos. Ela não é capaz de salvar, mas ela condena o pecador. E há também a revelação especial,
O principal meio é a Bíblia Sagrada. Ela é especial porque ela é dirigida a um público específico, ela não é necessariamente acessível a todos, ela tem também um caráter salvífico. Para alguém ser salvo, né, tem que crer naquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala de Jesus como um Senhor e Salvador, né? Só tem que conhecer a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Então, revelação. Mas também uma outra doutrina chamada de inspiração, que eu já tinha mencionado lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. O que é inspiração? Literalmente, essa palavra quer dizer hálito ou sopro, ok? É isso que quer dizer inspiração. Na teologia, a inspiração é o processo pelo qual Deus assegurou, olha só, da revelação, Deus se dá a conhecer. Mas e o registro daquela verdade? Aí é a categoria da inspiração. É o processo pelo qual Deus assegurou um registro original, inerrante e infalível de sua revelação através da ação controladora do Espírito Santo sobre os escritores humanos. Esses escritores humanos fizeram pleno uso de suas personalidades. Irmãos, a gente tem muita coisa aqui. A inspiração é o que garante a fidedignidade do texto. A inspiração é uma das é a maior doutrina, ou a mais importante talvez, ou a maior característica da Bíblia é que ela é inspirada. Porque a inspiração garantiu que a revelação não se perdesse, vamos assim dizer, fosse registrada de forma fiel, inerrante, ok? E aí quem estava lá, ó, o Espírito Santo garantindo isso, agindo sobre os escritores, preservando os escritos originais, de erros, né? Que processo é esse aqui? Isso aqui é o processo da formação das escrituras. Esses dois pilares, ó, a revelação e a inspiração. Isso dá base para a autoridade das escrituras. Por que as escrituras têm autoridade? Porque elas foram reveladas por Deus e inspiradas por Deus. Por isso que a Bíblia tem autoridade. Ela não é um livro meramente humano, certo? Mas é a palavra de Deus. Então, esses dois processos foram fundamentais na formação da Bíblia. E agora, tem uma outra doutrina. Pois não, pastor, pois não. Só retroagindo, eu, assim, o senhor pediu para alguém falar e, assim, eu me resguardei, mas, assim, eu sinto a vontade de falar que o Espírito Santo fale, e a gente, quando ele manda, a gente tem que obedecer, né? E naquela parte, quando o senhor disse, assim, o porquê de estudar a Bíblia, e aí me veio na mente que a Bíblia é a autoridade máxima da nossa fé cristã, por isso nós temos que ter intimidade com ela para saber como nos reportarmos a ela e como instruir aos outros, né? Isso, muito bem. Muito bem. A Amém. Bíblia é a autoridade máxima, exatamente. Por isso que a gente tem que estudar isso mesmo, bem colocado. Uma outra doutrina relacionada ao estudo da Bíblia é a iluminação, né? No sentido canônico, né? Não existe mais essa revelação aqui. A Bíblia fechou em Apocalipse, né? Ninguém pode nem retirar. Inclusive, em Deuteronômio, Deus diz isso, né? Eu li hoje que o povo de Deus não podia nem retirar, nem acrescentar a palavra. Então, no sentido canônico, não existe mais a revelação para ou acrescentar ou retirar da Bíblia Sagrada. Não há mais necessidade, a Bíblia está completa. Inspiração também, esse processo cessou. Neto, você levantou a mão aí virtualmente? Diga aí, meu irmão. Professor, é só que Matheus pediu para avisar que ele está com um problema na internet. Aí ele caiu aqui, ele acabou saindo lá, desconectando, ele não está conseguindo voltar, mas ele está tentando lá. Pronto. Diga a ele, por favor, Neto, que qualquer coisa ele entre em contato com o Márcio, tá bom? Para o Márcio reconectá-lo. Obrigado, Neto. Deus abençoe, meu irmão. Iluminação, ó, o Espírito Santo revelou a palavra de Deus, né? Inspirou o texto bíblico e guiou os autores. E o que é que o Espírito faz hoje? Ele ilumina. O que é a iluminação? É a capacidade dada pelo Espírito Santo de entender e aplicar a palavra de Deus. Aquele texto que, eu acho que foi Mateus que leu, né? De 1 Coríntios 12:14, se eu não estiver enganado, né?
que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, qual o papel do Espírito Santo na vida do crente, no estudo da Bíblia? Iluminar. Interessante que a própria Bíblia já é essa luz, né? Como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aqui é o processo de interpretação das Escrituras, ou hermenêutica, que é uma matéria que vocês depois vão ver sobre interpretação da Bíblia. Ou aqui seria o processo de estudar a Bíblia. Revelação e inspiração é o processo de formação da Bíblia. Iluminação, o processo de interpretar, de estudar, de compreender o texto que foi revelado e inspirado por Deus. Ok? E aí, a Bíblia Sagrada, ela é diferente de qualquer outro livro. Em um certo sentido, não existe nenhum livro igual à Bíblia. Há um sentido em que os livros são iguais à Bíblia, ou a Bíblia é igual aos livros. Tem autor, foi escrito numa época, mas há uma singularidade em relação à Bíblia, é que ela tem uma dupla natureza. Ou duas dimensões, né? A primeira dimensão, a Bíblia é um livro natural, ou um livro humano. A Bíblia possui cerca de 42 autores humanos, né? Reis, sacerdotes, profetas, pescadores, médicos, historiadores, apóstolos, enfim, né? Então, a Bíblia é um livro humano. A Bíblia não caiu pronta do céu, mas foi escrita por diferentes pessoas em diferentes épocas, línguas, contextos, né? A Bíblia tem cerca de 1.500 anos para ser completamente escrita, né? 3 línguas, né? O hebraico, algumas porções em aramaico e o Novo Testamento em grego. Contextos políticos, culturais, filosóficos, religiosos, né? Nela há ingredientes que comunicam ao homem. A Bíblia, você tem que ter uma gramática, estrutura, forma literária, a poesia, a narrativa, a leis, a profecia, a cartas. E, pelo lado humano, ela exige de nós estudo, esforço, preparação, capacitação também, né? Mas também a Bíblia tem uma outra dimensão, ou uma outra natureza. A Bíblia é um livro divino, ou espiritual. A Bíblia foi inspirada por Deus, como já vimos. Sendo a palavra de Deus, de modo que quando ela fala, Deus fala. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. De modo que quando ela fala, Deus fala. Ela tem autoridade, como falamos anteriormente. Pela perspectiva espiritual ou divina, ela exige oração, dependência e iluminação do Espírito Santo. Perceba que há uma certa tensão, no bom sentido da expressão, né, entre o lado humano da Bíblia e o lado divino. E como é que a gente resolve isso? João Calvino propôs a seguinte solução. No estudo da palavra, ou para conhecer a palavra, precisamos de oração e de estudo. De estudo e oração. Por quê? A Bíblia é um livro humano, isso exige de nós o conhecimento das línguas originais, da cultura, do contexto, mas a Bíblia também é um livro divino. Somos pecadores e sem a ação do Espírito Santo no nosso coração, não entendemos a palavra de Deus. Então, oração, devoção, ok? Bem, agora eu queria apresentar para vocês uma forma de estudar a Bíblia. Finalmente, né? Chegamos. Ou um método, que será o método por excelência que vai permear toda a nossa prática de estudar a Bíblia. Chamado de método de estudo indutivo, ou estudo bíblico indutivo. Esse aqui é o estudo por excelência, como eu disse, no nosso estudo aqui, dessa disciplina, ok? O método indutivo. Alguns de vocês aí certamente já ouviram falar, né? Do método indutivo, de indução, né? E aí eu tenho uma ilustração para vocês que é bem engraçada, né? Olha aqui, o estudo bíblico, ele pode ser feito sob 2 perspectivas, ou há 2 maneiras, de um modo geral, de se realizar o estudo bíblico. Pode ser de forma dedutiva ou de forma indutiva, ok? O estudo bíblico dedutivo começa com uma proposição e daí demonstra se ela é válida ou não, depois de examinar os fatos logicamente. Ela parte do geral para o particular,
do assunto para a Bíblia. É como mais ou menos está aqui, né? O estudo bíblico indutivo é o seguinte: a pessoa tem uma ideia, tem um conceito, não é? Tem um tema e ela vai para a Bíblia com aquele conceito já praticamente definido. E ela só usa a Bíblia para fundamentar suas próprias ideias. Isso é um perigo, né? E só abrindo um parêntese, a gente está estudando Introdução à Teologia Sistemática, né? Eu acho que vocês já perceberam que essa é uma das acusações que teólogos da teologia, teólogos bíblicos, né? Pessoas que são da teologia bíblica fazem. O pessoal da sistemática já tem uma ideia e vai para a Bíblia, né? Ou uma expressão que eles usam usam texto-prova. Texto-prova é aquele versículozinho que já cai perfeitamente naquela afirmação que a pessoa está dizendo. Esses textos-prova têm seu lugar, às vezes no estudo bíblico, mas não é o ideal que procedamos assim, né? Ter uma ideia e ir para o texto. O texto você quem vai dizer praticamente que a Bíblia vai dizer o que quer a respeito da Bíblia. Ou, em outras palavras, você vai fazer a Bíblia dizer o que você quer. Não sei se vocês já ouviram uma brincadeira, até entre seminaristas ou entre alguns pregadores, que é a seguinte: eu já tenho os pontos, já tenho até a mensagem pronta e o título. Só falta o quê? Que pode completar? Um versículo. Só falta o versículo. Isso é Mateus, né? Consegui voltar. Mateus, tu não caísse, tu se reerguesse, foi? Consegui voltar agora. Conseguiu, não foi? Voltou. Ok, obrigado, Mateus. Tem pessoas que às vezes dizem isso. Eu já tenho a pregação toda pronta, só falta o texto bíblico. É irônico, mas às vezes é sério, gente. Então, o estudo dedutivo, você deduz ou você leva para a Bíblia suas ideias, tá bom? Mas não é essa a proposta nossa. A nossa é do estudo bíblico indutivo, ó. Estudo bíblico indutivo. Quando falamos em termos de estudo indutivo, você deve ter em mente o princípio de que a ideia ou verdades serão formadas do texto estudado e não levar a minha ideia ao texto. Isso é um método dedutivo. Então, o que queremos fazer é obter da revelação de Deus verdades santas e eternas para aplicarmos às nossas vidas e a dos outros. Então, olha a diferença. No outro, perceba só a diferença aqui, ó. No outro, você tem uma ideia e vai para a Bíblia. No indutivo é diferente, ó. Você extrai da Bíblia os princípios, as ideias, o termo, a mensagem e o estudo bíblico. Esse é o estudo indutivo. É ir para a Bíblia para extrair dela as verdades de Deus. Não levar as minhas verdades para a Bíblia, tá bom? Quando estudamos a Bíblia, experimentamos a sua riqueza quando trazemos dela o significado que já está ali no texto. E não quando colocamos no texto uma ideia que não está presente nele. O estudo bíblico indutivo começa com a Bíblia e tenta descobrir o que ela tem para dizer por si mesma. Não começa com as nossas próprias ideias ou com algum material que nos diz o que um livro da Bíblia diz ou significa. E aí, o estudo bíblico indutivo, ele tem alguns passos a ser dados, né? Nós vamos ver aqui. Diante das metas de todo cristão comprometido de estudar, interpretar e poder tirar lições da Bíblia corretamente, apresentamos 4 passos básicos no estudo correto das Escrituras. Só uma observação, irmãos. Alguns autores apresentam 3 passos básicos, que são a observação, a interpretação e a correlação. Eles até têm um nome, né, que seria OIA. O O de observação, o I de interpretação e o A de aplicação. Mas esse autor aqui, o Walter Henriksen, ele apresenta 4, e eu vou me basear pelo material dele, 4, que seria então OICA. O primeiro é a observação. Esse é o primeiro passo no estudo bíblico. Observar o texto bíblico. O segundo passo é a interpretação. Interpretar ou buscar o significado do que foi interpretado.
Depois, é esse aqui que alguns autores não trazem, a correlação. O que isso tem a ver com o restante que a Bíblia diz. E a aplicação. Então, para efeito dos nossos estudos, ficaria oica. Esses são os passos principais e fundamentais do método de estudo bíblico ou do estudo bíblico indutivo, que é o método de estudo que vamos adotar aqui, tá bom? O método oica. Todo mundo aí, por favor, aciona ao mesmo tempo o microfone. Vamos ver se todo mundo está acordado. Todo mundo aciona aí o microfone. E no 3, todo mundo aciona aí, por favor, o microfone. Deixa eu ver. Pronto, isso. No 3, todo mundo vai ler de cima para baixo aqui, tá bom? O oica, observação, interpretação, correlação e aplicação. Se der tumulto no Zoom, não tem problema não, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Correlação e aplicação. Mais uma vez. 1, 2, 3. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Aplicação. Joia. Obrigado. Oica. E pronto. Joia. Voltando aqui. Então, esse é os passos, tá bom? Do método indutivo. Primeiro, observação. Observação vai buscar responder a pergunta: o que vejo? O que está diante de mim? O que eu estou vendo? Isso é a observação. É muito mais do que olhar o texto. É observar os detalhes. A gente vai aprender que aqui você vai agir como um investigador, como um CSI. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquela famosa série, né? CSI. Não sei se você já assistiu a de Nova York, a de Vegas ou a de Miami, né? Eu tenho uma oportunidade aqui, eu e minha esposa, nós gostamos muito desse seriado. E eu gosto dos 3. CSI, que é a investigação criminal. Né? Você vai ser um detetive, um investigador. Mas você não vai lidar com a cena do crime, você vai lidar com a Bíblia. Então, o que vejo? O que está diante de mim? Segundo passo, a interpretação. Depois que você observou, coletou informações sobre o que você vê, você toma nota daquilo, né? Você vai buscar o significado do que foi observado. O que significa isso? Qual o significado disso? Depois você vai correlacionar. Isto é, como isso se relaciona com o todo da Bíblia, com as outras partes da Bíblia. Lembra só, gente, uma verdade aqui, né? Uma doutrina bíblica, ou algo para ser considerado uma doutrina bíblica, você tem que levar em consideração tudo que a Bíblia diz sobre aquilo. Isso é correlacionar. Como isso se relaciona com outras porções? Alguém tratou desse assunto anteriormente, ou mais para frente? E a aplicação, que é como praticar. Como isso funciona? Como isso se aplica à minha vida? Como o que eu observei, interpretei, isso é, busquei o significado, relacionei a outras partes da Bíblia. Como é que se aplica à minha vida hoje? Agora, tudo isso tem um objetivo, gente, que é transformação de vida. O alvo do estudo bíblico é vidas transformadas. Lembra de uma frase que eu disse? A Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Ok? Bem, temos vários métodos também, outras maneiras de estudar a Bíblia. Se você for pensar, o grande método, o método mestre, vamos assim dizer, o método indutivo. Dentro desse método indutivo, você tem esses 4 passos. O oica, né? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Mas também há outras formas de você estudar a palavra de Deus através do método indutivo, né? Por quê? Porque a Bíblia é um livro rico em estilos e conteúdos. Há vários estilos na Bíblia e há muito conteúdo na Bíblia. Nela encontramos narrativas, profecias, poesia, provérbios, que nos proporcionam várias alternativas de pesquisa do seu conteúdo. Por isso, quando vamos preparar um estudo bíblico, precisamos primeiro determinar de antemão qual o método que eu vou empregar para estudar a Bíblia. E aqui tem alguns métodos que, se Deus quiser,
Ao longo da matéria, a gente vai ver alguns desses aqui. Talvez não a fundo, né? Porque a gente não tem tanto tempo, mas olha aí alguns métodos importantes. Método sintético, a ideia de síntese, né? O que é esse método? Qual o seu objetivo? Entender a mensagem do livro bíblico como um todo. Dar uma visão à distância do livro. Como sobrevoar o livro para vê-lo como unidade. As bíblias de estudo fazem isso, né? Quando você vai começar antes de ler um livro, por exemplo, o Evangelho de Mateus, aí ele tem lá, Introdução a Mateus, aí tem quem é o autor, os comentaristas fazem isso, né? Isso é um método sintético. Qual a mensagem do livro, a divisão do livro, o propósito do livro, a data que aquele livro foi escrito, né? Isso é um método sintético. Já o analítico, não. O objetivo é fazer um estudo microscópio. Se aqui você vê pelo telescópio, aqui pelo microscópio, a passagem bíblica, indo a fundo nos detalhes, nos versículos, nos parágrafos, no capítulo, ok? Então, esse é o método analítico. Tem também o método tópico de estudar a Bíblia. Interessante que esse método tópico, né, ele pode fazer parte da teologia sistemática, né? Quando você escolhe um assunto e você vai estudar o que a Bíblia diz sobre um determinado tópico. Ele é parecido com um doutrinário aqui, vocês vão ver, ele é muito parecido. Por exemplo, um tópico que você quer estudar, vida cristã, dons espirituais, né? Há o método biográfico, que é o estudo. É o estudo onde a vida de um personagem bíblico é pesquisada. Eu vou estudar a vida de Abraão, de Jacó, de Paulo, verificando as informações históricas e o caráter da pessoa. O método doutrinário é o estudo de uma determinada doutrina, verificando as informações em toda a Bíblia ou em parte dela, visando encontrar o verdadeiro sentido da mesma na Bíblia ou no livro em estudo. O método tópico ele é muito parecido com o doutrinário. O doutrinário é muito com o tópico, né? A ressurreição dos mortos, a eleição, perseverança dos santos, condenação eterna. E um outro método, o método devocional. Provavelmente você usa esse método aí, né? Antônio até falou um pouquinho aí que ajuda pessoas, né, na vida devocional, a fazer sua devocional, a ter um estudo bíblico pessoal. É a leitura inspirativa e prática da palavra de Deus para aplicá-la em nosso dia a dia. Praticamente a gente usa esse método todo dia, né? Uma coisa que eu gosto muito na minha leitura bíblica é, daquela leitura, eu separo uma porção e medito, né, e penso um pouco, né? Naquela porção já da leitura mesmo, da Bíblia. Tem pessoas que usam um diário de hora silenciosa, um manual, cada um tem sua maneira aí de estudar, né? Então, devocional é uma leitura inspirativa e prática da palavra de Deus. Então, tem esses vários métodos. Bem, para estudar a Bíblia, você precisa de ferramentas, não é não? Fundamentais. Assim como um mecânico, para consertar um carro, ele precisa de ferramenta, um médico. Por exemplo, você como estudante do seminário, nessa época de pandemia, você precisa de uma internet, de um celular ou de computador. E para estudar a Bíblia, você precisa de algumas ferramentas. Mas também é importante você atentar para o seguinte. Veja só, escolha o momento e o local adequado. Isso é importante, gente. Você tem um ambiente para estudar a Bíblia, né? Um ambiente bem iluminado, arejado, silencioso, um horário também que não vai haver muita interrupção, porque para você ter um mau rendimento. Além disso, o estudante da Bíblia deve munir-se do ferramental adequado. Uma coisa, vocês que são seminaristas, que é importante é tentar adquirir livros, né? Não é tão caro hoje, principalmente se você não puder adquirir todos, mas, sei lá, de cada disciplina um livro principal. Adquirir, montar uma pequena biblioteca, seu ambiente de estudo, isso é importante. As ferramentas é o seguinte, gente. Para o estudante de médio, você tem que ter uma Bíblia de preferência impressa, tá? Para você sublinhar. Pode ser de estudo, pode ser também, né? Mas, se não for, talvez seja melhor ainda para você ter contato direto com o texto. Então, para estudar a Bíblia, você precisa ter uma Bíblia. Comentários bíblicos é importante numa fase do estudo, né? Dicionários bíblicos ou dicionários de teologia. Você quer estudar um vocabulário no original, como é que aquela expressão, eles entendiam lá, o que é que significa, né? Certo? Isso também é importante, certo?
Outra coisa também importante, além dos dicionários, é concordância bíblica. Algumas bíblias de estudo trazem. Tem material sobre isso, tem livros sobre concordância. Mapas para estudar geografia, né? A Bíblia foi escrita dentro de um contexto geográfico, de lugares, é importante você conhecer. Às vezes o entendimento de um lugar lança luz no entendimento da passagem. Manuais bíblicos, John MacArthur tem aí um bom manual, outros autores também, né? Fala dos costumes da Bíblia, nos tempos da Bíblia, as comidas, as medidas, alguns padrões, alguns costumes, né? Livros sobre o contexto histórico-cultural, para você entender a história, o contexto, a política, enfim. Livros de teologia bíblica e sistemática também é importante, né? Ter livros de teologia bíblica e sistemática são ferramentas. E diversas versões da Bíblia. Para a disciplina de métodos, é importante você ter uma versão padrão. Por exemplo, a minha versão padrão que eu adotei de forma pessoal é a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Mas eu também gosto de consultar a nova versão internacional, a NVI. Às vezes eu consulto a NVT, eu consulto a Almeida Corrigida também. Então, é importante você ler uma passagem em várias versões, além da versão que você adota, tá bom? Tem também Bíblias online, em diversas versões. Tem até aplicativos aí de Bíblias online, né? Tem até aplicativos de idiomas bíblicos. Isso é importante também. Bem, olha, a gente já está chegando ao fim aqui, para depois eu ouvir se tem alguma pergunta e vocês deixarem as impressões de vocês. Qual a relação de MEB e as demais matérias? Será que MEB é uma ilha? É uma disciplina que está isolada no tempo e no espaço? Não. Veja que coisa interessante. MEB tem uma relação direta com outras duas disciplinas. Primeiro, MEB. MEB é a introdução ao estudo da Bíblia. A gente poderia dizer que MEB é a porta de entrada para esse mundo de estudo da Bíblia, certo? Então, é onde você vai aprender coisas básicas sobre a Bíblia, sobre o estudo bíblico. E MEB é a base, é o fundamento. Vocês vão ver que terão coisas que vocês vão aprender aqui que vocês nunca mais esquecerão. E praticamente toda vez que vocês forem estudar a Bíblia para interpretar e depois pregar, vocês vão lembrar de MEB. Por exemplo, ler a Bíblia, observar atentamente o texto bíblico, interpretar, seguir passo a passo, fazer perguntas ao texto. Isso é fazer MEB, é empregar método de estudo bíblico. Então, o método de estudo bíblico é a porta de entrada, mas não é um fim, porque a nossa proposta é que você caminhe para a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Ok? Para interpretar a Bíblia, mas a base está aqui, ó, em MEB. Se você fizer bem essa matéria, você não vai ter muita dificuldade para fazer hermenêutica, que trata da interpretação das Escrituras. E a homilética, ou a arte de preparar e entregar o sermão, que seria a pregação e o ensino da Bíblia. Olha só, para ensinar e pregar a Bíblia, você tem que fazer MEB, você tem que fazer hermenêutica. Uma boa mensagem, um bom sermão parte daqui, ó. Passa por aqui, ó, até vir para cá. Tá bom? Então, o MEB tem relação direta com a hermenêutica e com a homilética, que trata da pregação, ok? Para você pregar, você tem que conhecer o texto. Você tem que interpretar o texto. Você tem que aplicar o texto. E aí, a gente conclui com essa frase do James Braga. James Braga, que tem um livro na área de estudo bíblico também que diz assim: um dos maiores privilégios que Deus concedeu a seus filhos é a oportunidade de estudar a sua palavra. A maioria dos cristãos concordará que esta afirmação é deveras verdadeira. Mas muitos não se entregam com afinco ao verdadeiro estudo da Bíblia. Contentam-se em receber alimento de criancinhas, alimento espiritual de segunda mão. Pouco conhecem da experiência do profeta que escreveu: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Muito bem, queridos irmãos, eu vou interromper aqui o compartilhamento.
Vou tirar um pouquinho aqui esse fone, porque... Irmãos, alguém tem alguma impressão, alguma dúvida sobre o conteúdo? Só pela introdução que nós vimos hoje, a primeira parte, já dá para ver a importância da matéria, né, professor? Sim. Porque realmente ela é fundamental para que nós possamos ter um entendimento correto e que nós possamos também fazer uma interpretação correta daquilo que nós pretendemos ensinar, daquilo que nós pretendemos passar para os outros irmãos, não é isso? Isso. Essa foi a minha impressão. A impressão que ficou foi essa. Joia, meu irmão. Irmão Sérgio, obrigado aí. Alguém mais tem alguma impressão, alguma interação, alguma dúvida? Foi claro aí? Professor, não é impressão não, mas só para você não se esquecer da chamada. Ótimo. Eu tirei um print aqui e botei lá no Word. Tá todo mundo aqui, né? Eu acho que faltou alguém aqui, tem mais alunos, eu tenho uma lista. Eu tirei um print e coloquei lá no Word já. Professor, obrigado, Neto. Ô, Luiz. Com relação aí a todo o estudo exposto, né, a gente vê como é importante a gente aplicar o método. E quando a gente percebe a aplicação do método, tudo fica muito mais esclarecedor, né, para que a gente possa separar e ir no caminho que o Espírito dá a direção, e assim o método vai trazer um conforto e uma eficiência na conclusão da mensagem, né? Exatamente. Pegando de trás para frente as duas palavras que você usou, eficiência e conforto, que eu posso entender como uma segurança, vamos assim dizer, para caminhar bem. O método me dá essa segurança e essa sensação de eu estar sendo eficaz no estudo da Bíblia. Por isso que muita gente se frustra, porque gasta horas e às vezes sem o método, onde às vezes as perguntas e uma disciplina como o MEB ajuda a pessoa a usar bem o tempo e a aprender bastante da palavra. Alguém mais? A disciplina é teologia sistemática, é? Oi? A disciplina teologia sistemática, que eu cheguei já com quase meia hora de aula já. Não consegui entrar, não. Essa disciplina? Não. Introdução à Teologia Sistemática é a disciplina que eu estou dando totalmente EAD, que já está quase perto do fim. Essa disciplina aqui é Métodos de Estudo Bíblico. Certo. Tranquilo. Ok? Obrigado. Nada, meu irmão. Alguém mais tem alguma colocação? Alguma dúvida? Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, ó. Como Estudar a Bíblia. Sim, é do John MacArthur, é? Isso eu já li umas 2 vezes já e me estimulou muito agora a ler novamente. Um livro muito bom e esse final que o senhor disse aí, né, tem logo aqui no início. Quem disse isso foi Jeremias, né? Dizendo que quando ele encontrou as palavras do Senhor, ele a comeu, digeriu para o seu íntimo, né? Então, me estimulou a ler, eu já vou começar a ler hoje e estou muito feliz com essa matéria e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a minha vida e para a vida dos meus irmãos também. Joia! Boa indicação aí, Antônio, para ampliar aí a biblioteca dos irmãos. John MacArthur. Antônio é fera, viu? Muito bom, muito bom. Alguém mais quer deixar uma impressão aí, alguma dúvida, interação, pergunta? Bem, se não temos, irmãos, só falando um pouquinho da disciplina, né? Como vocês já conhecem a dinâmica que eu falei, como hoje é a primeira aula, e eu também estou com outras disciplinas, inclusive uma das até com vocês, aí amanhã, se Deus quiser, até o finzinho da manhã, vocês já podem acessar, eu posso até colocar uma nota lá no grupo, a matéria vai estar disponível para vocês acessarem a plataforma. Então, o que é que vocês vão ter lá? Vocês vão ter indicações de leituras, exercícios práticos, porque é o seguinte, a nossa ideia é que você vá ao texto bíblico, é que você pegue todas essas informações e possa dialogar com o texto bíblico. Essa é a finalidade. Extrair da palavra os princípios. Empregar o método é só uma maneira organizada para estudar a Bíblia, é que você conheça a palavra. Isso possa te ajudar na elaboração dos estudos bíblicos, mensagens, primeiro para o teu alimento pessoal, o teu crescimento pessoal, e para que você possa compartilhar
a palavra com segurança para outras pessoas. Então, a partir de amanhã, se Deus quiser, vai estar lá conteúdos, façam as atividades, atentem para os prazos, principalmente, tá bom? Lá direitinho, para vocês estarem em dia com essa disciplina. E qualquer dúvida... Professor, a propósito, não é da matéria, mas assim, as notas já estão lá na introdução da teologia sistemática ou não? Prova? Não, da prova eu já veio, mas eu estou dizendo de fora, de atividade e tal. Ainda não, porque não encerrou ainda. Já pegando carona no que o irmão Luiz perguntou, me permitam aqui falar dessa outra disciplina. Eu creio que, no máximo, amanhã, eu acho que vai dar. Se não amanhã, até a quarta-feira, eu já vou postar a atividade final de vocês. Eu já vou dizer aqui o que é. Eu sei que a gente não está na disciplina de introdução à teologia sistemática, mas já aproveitando, o que é que vocês vão fazer? Eu vou dar um tópico doutrinário para vocês escreverem um texto de, no máximo, 2, estourando 3 páginas. Por exemplo, talvez eu possa passar para vocês aí a doutrina da igreja. Eu quero que vocês façam uma sistematização dessa doutrina. Entendeu? Então, eu vou colocar lá todas as diretrizes. O que é a igreja, qual a sua natureza, propósito, tá bom? Disciplina. E aí você escreve um pequeno artigozinho, eu vou dar as diretrizes. Acho que 2 páginas, no máximo 3, sobre aquela doutrina. E aí eu já vou colocar no máximo amanhã ou quarta, para vocês terem um prazo para pesquisar. Aí vocês podem usar a teologia sistemática como fonte. Agora, citem as referências, tá bom? Não peguem nada pronto, construam a sistematização de vocês, usem como base a Bíblia, com certeza, autores como Wayne Grudem, como MacArthur, como Franklin Ferreira, que tem uma teologia. Então, vai ser essa atividade de vocês, para vocês escreverem sobre um tópico da sistemática. Irmãos, vamos encerrar por hoje, tá bom? São 9 e pouco, eu acho que já deu aí a primeira aula, né? Já deu aí, já tudo que eu tinha planejado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa aula, vou colocar também para vocês o link dessa aula lá na plataforma. E aí eu vou colocar, porque a gente tem que ter um canal no YouTube, no meu canal no YouTube, mas você não precisa se inscrever, nada. Eu não sou nenhum famoso, tá bom? Para que alguém, talvez, por exemplo, o Humberto não pegou o começo da aula. Ele pode pegar lá o começo da aula. Eu coloco o link, acho que amanhã também de manhã, porque agora eu vou aproveitar para descansar um pouquinho, que eu trabalhei hoje o dia todinho aqui nesse escritório, e agora eu preciso fazer outras coisas também. Aí amanhã eu volto e coloco para vocês essa aula gravada, tá bom? Também lá na plataforma. Porque quem tiver dúvida, quiser rever algum tópico, pode rever lá, tá bom? Ok, meus irmãos? Vamos orar? Vou pedir para que Neto Anselmo ore aí para nós, por favor, pedindo que Deus nos dê uma boa noite. Ok, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por mais essa noite, essa aula que a gente pôde ter, Senhor. Pai, peço que você possa estar nos ajudando, Pai, durante essa matéria, você possa estar nos capacitando a compreender, Pai, os assuntos que vão ser ensinados e aplicá-los em nossas vidas para que possamos aprender a te conhecer melhor, Senhor. Amém. Nos concede um resto de noite de paz, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, foi uma alegria. Espero em Deus, de hoje a 8, estar com vocês de novo para a nossa terceira aula, que amanhã, a partir de amanhã na plataforma, será a segunda pela plataforma, e de hoje a 8, a terceira aula, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos, fiquem na paz. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite, um beijo.